Hoje é dia 21 de maio de 2026 e eu sempre tô na ideia assim de fazer um pensamento de um vídeo que eu gostaria de fazer e tal, trocar uma ideia. E o vídeo que eu vou fazer hoje, eu penso assim, aqui a conversa é tipo uma coisa mais simples, mais grunge, assim, mais stoner. Eu penso assim, sobre o Instagram. Homens fazendo fortunas de mulheres ali no Instagram e tal. E antes que alguém venha falar ou pensar, dizer assim, Red Pill, não. Red Pill é fraude. Se você não parou para analisar ainda, viu o hype, que inclusive isso aí tá completamente em decadência hoje. A vida na internet, a vida, vamos dizer assim, online, principalmente dos homens, sempre tem aquela coisa de desejo, desejo e tal. As mulheres, por um motivo da vida, por um motivo da existência delas, e a gente não tem resposta para todas as perguntas, porque quando a gente chegou aqui, as regras já estavam aqui. E às vezes me dá muita tristeza, assim, e certo cansaço, certa preguiça, quando eu vejo esses filósofos, até porque para mim, filósofo para mim, hoje se tem muitos professores de filosofia, que se julgam professores e filósofos. Filósofos não existem quase nenhum, ou zero. Existem professores de filosofia e pessoas que estudaram filosofia e dedicaram horas e dias e anos e décadas para entender toda todo o que abrange, tudo que traz o ser humano, tudo que o ser humano traz em si, em mentira, em verdade, em desejo, em fornicação e tudo que não presta, ou coisas que prestam, enfim. E me dá muita coisa assim, o Red Pill tal, eu acho uma fraude, mas é um pensamento meu. Eu não venho trazer de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista de um pensamento, não sei o que tu vai construir. Eu acho uma fraude, porque eu acho uma fraude. Não tem outra alternativa, alguma coisa. Eu não quero estar convencendo ninguém do que eu penso. Mas o papo é outro. Só que às vezes ele meio que vai para um lado, vai para o outro. E a questão é sobre o Instagram. E aqui vai um pensamento meu para todos esses homens e o mundo inteiro. Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com Instagram, ganhando dinheiro com YouTube, ganhando dinheiro com TikTok, ganhando dinheiro com Facebook, que o Facebook ainda... Eu achava que o Facebook era uma mídia falida e eu tô completamente enganado. O Facebook é um dos lugares que mais se dá dinheiro pros criadores de conteúdo, porque tem, de certa forma, aquela audiência sincera e aquela audiência fixa que fica ali. Mas a minha questão é de você que é o telespectador. Você que é o cara que é metralhado pelo algoritmo, você homem, que fica recebendo no Instagram, no Facebook, no Twitter, TikTok, tudo que é mídia, no YouTube, mulher falando sobre tal coisa, mulher jogando videogame, mulher não sei o que, e o cara vai lá e fica batendo palma. Fica batendo palma, fica batendo palma, se rebaixando, não se levando a sério e não se respeitando. E quando você vê, você se tornou um escravo de tanta babaquice, de tanta bobagem, de tanta besteira que não leva a lugar nenhum.
E é tudo por like, por comentário, por não sei o quê. E tem um... Eu escutei isso num podcast gringo, né? Pro cara se habituar com o inglês e tal. E teve um cara que falou uma coisa num podcast gringo, americano. Ele falou assim, que todo artista da música, bem no fim, ele quer que o... Lá naquela época, e hoje ainda, ele quer que o cara que compra o disco dele, agora falando mais de um ponto de vista mais... Mas hoje é escutar, é curtir, é compartilhar. Mas antigamente, e hoje ainda, porque tem muita coisa que sai, um cara que gosta realmente de um artista, ele vai ter coisas físicas do artista, né? Sei lá, o cara que gosta de uma atriz, de uma cantora X, de uma cantora Y, de uma banda X, de um grupo Y, de tal determinado gênero, inclusive o gênero do heavy metal é um dos gêneros que mais se compra esse tipo de coisa. O artista, ele quer que você compre toda a porcaria, toda tranqueira, toda toda tudo aquela coisa que vai trancar o teu armário, vai trancar a tua estante, tá? Que vai roubar espaço, aquela coisa que as traças vão comer. Aquelas coisas que, aquele papel que quando tu for ver vai ter bichinho ali comendo aquilo ali, o CD que vai apodrecer, o disco que vai apodrecer com o tempo. Esse artista, ele quer que você compre essa merda. Esse artista quer que você compre, tenha isso aí, mas ele não quer você perto dele. Entendeu? É isso que acontece. E eu vi uma pessoa falar num podcast gringo isso. Inclusive estava mais assim uma mulher, um homem tal falando que é o que acontece com os criadores de conteúdo também. Eles querem eles querem que o algoritmo chegue até você, que você consuma aquele produto, consuma aqueles vídeos, consuma aquelas dicas, consuma não sei o que veja veja ali tudo, propaganda, é publicidade, não sei o que, mas o artista ou pseudônimos ou e tal, eles querem que você consuma ele, mas eles querem você longe dele. Então, não que uma pessoa tenha que ficar perto de um artista ou etc. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a manter uma distância. Uma distância. E se respeitar. Porque não é normal as pessoas se rastejarem e pagar R$ 2.000 num ingresso num show. Ficar que nem um bando de gente assim, sem nexo mental, em barraquinha, e não sei o que, em cabaninha lá, sei lá como é que chama aquilo, numa barraca, enfrentando sol, às vezes chuva, frio, para comprar o ingresso daquele determinado artista e não sei o que. E muitos deles ainda dão declarações lá em cima do palco que é só um monte de mentira, um monte de besteira, um monte de tranqueira, só para te enganar. E muitos ainda nem vêm na sacada agora, 2024, 2025, 2026. Eu não sei se teve 2023, mas 2026. 26 agora, 25, 24, 23. Já tem uma sequência de 4 anos. 4 anos de artistas vindo no Brasil. E muitos artistas assim que enchendo o bolso com o resto de suas relevâncias e não sei o que, enchendo o bolso de dinheiro, e a Love Brasil. I love, como que é? I love Brasil. I love não sei o que. E a pessoa vai lá, compra o ingresso, consome o material daquele determinado artista e tal, e blá 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 blá.
Mas o final das contas siga a sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar e em segundo lugar você. Se valorize. Valorize o teu dinheiro. Valorize cada centavo que você ganha. Tá? Cada centavo que você ganha, você tem que valorizar. Cada centavo, porque não vem de graça no teu bolso. Antes que você compre uma merda de um artista, uma bugiganga, uma bosta, uma coisa que ele venha trancar e querer enfiar em você, querer colocar na tua vida, ou até futebol. Hoje eu olhando, quanto dinheiro eu gastei com futebol? Quanto dinheiro eu gastei em futebol? Se eu fosse juntar todo o dinheiro que eu gastei indo nos estádios de futebol aqui em Caxias do Sul, se eu juntasse todo o dinheiro que eu gastei, todo o dinheiro que eu gastei com camisa de futebol, todo o dinheiro que eu gastei com calça de futebol, todo o dinheiro que eu gastei com vendo lá e comprando comida para fora do estádio. Ah, mas vale mais um gosto do que dinheiro no bolso. A gente tem que começar a se respeitar e começar a se valorizar no ponto de vista de a gente não é obrigado a consumir tudo. Uma pessoa pode nascer e morrer lá no Nordeste, viver até os 90 anos e ter lido 1, 2 livros na vida e ser uma pessoa completamente liberta da ignorância. Pode ter lido 1 livro, 2 livros numa vida de 90 anos. Ou pode ter contato apenas com a Bíblia, O Velho Mar do Hemingway, ou A Metamorfose do Kafka, ou A Náusea do Jean-Paul Sartre, ou O Clube da Luta do Chuck Palahniuk. E aquela pessoa não precisa você consumir tudo. Muita gente mentirosa aí, que mente que consumiu Shakespeare, Tolstói, Dostoiévski, é uma mentira. Que nem eu vi uma guria lá, que viajou ostentando não sei o que, comprando lá, e daí tu vê assim, toda aquela prostituição da literatura, né? Livros lá do Dostoiévski na língua original, daí a pessoa vai lá e compra aquilo lá, nunca vai ler aquele livro, nunca vai ler, nunca vai consumir aquele produto, diferente de uma pessoa que entra num sebo e compra um livro por 10 pila, e às vezes lê aquele livro, ou vai ler bula de remédio. Mas eu acho que hoje em dia a gente vive muito na mentira. E quando a Bíblia diz assim, em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu não estou falando do ponto de vista da mentira direta. Ah, eu minto, eu vou parar de mentir. Não é, é a mentira da vida. É se enganar. É ir lá, curtir, comentar e responder e não sei o quê. Um monte de gente que quer a tua atenção, que é o teu dinheiro, que é o teu algoritmo. Eles querem que o algoritmo chegue em você. Querem que você consuma um monte de coisa. Você é metralhado. Metralhado, e você tem que consumir tudo. Você tem que consumir o que você gosta. Você tem que se valorizar. E não ter vergonha de dizer eu não gosto de tal coisa. Não gosto, não me tocou. Não me tocou, acho essa mídia ignorante, acho tal coisa estúpida. Não quero. Não vou consumir, não me interessa, não me faz mal, não me faz falta. Não me faz falta, mas também não me faz mal. Não quero perto de mim, não quero na minha vida. Então, futebol, por exemplo, quantas horas o cara perdeu vendo futebol? Quantas horas, cara? Se o cara tivesse gasto esse horário em aprender inglês, aprender Hoje tem aí um monte de coisa na internet de graça. E o cara vê o bendito futebol. E vendo ali não sei o que, em mesa redonda, tipo uma coisa que já passou, os caras ficam ali 3 horas falando sobre determinado tema. Então, tudo passa por você olhar friamente, meio
como valorização, sabe? Se valorizar, olhar assim, não, eu não sou um idiota, eu não sou uma marionete, eu não sou uma pessoa extremamente manipulada, que vai ser que nem um gado, que vai estar lá prontinho pra... Não. Eu preciso de certas coisas sim, eu preciso de companhia, preciso no trabalho, preciso não sei o quê, mas aprender a viver sozinho, aprender a viver só contigo, só com você e tuas angústias. E aí buscar tuas respostas. E não, não deixar isso, deixar externo isso. Fazer de uma maneira orgânica, natural e eu vou viver. Mas eu vou viver simplesmente o simples. E o simples vai ser grandioso.